Olá, paz a todos! Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos estar tirando essas máscaras, né, para falar melhor. É um procedimento, nós já tomamos todos os cuidados, como sempre fazemos, né? Álcool em gel. Então nós estamos hoje aqui com a presença de Anderson Mendes, da Igreja Metodista de Armação dos Búzios. Falaremos hoje sobre escatologia. Né? Às vezes as pessoas se assustam, com esse nome. Fica com medo, né? Fica com medo. Mas o livro é feito para ficar com medo? O livro, o próprio nome já fala, é revelação, né? Revelação, Apocalipse é revelação. O próprio Deus, ele nos criou assim, seres curiosos. Então, ele já nos fez seres curiosos. A gente tem, por natureza, curiosidade de querer conhecer, aprender. Aquilo que está em oculto. Aquilo que está em oculto, né? E o próprio Deus, ele nos leva a buscar conhecimento, né? Ele nos leva a cada vez mais ler a palavra de Deus, para conhecer a verdade, né? E dentro disso, a gente, quanto mais conhecimento adquirirmos, menos seremos enganados. Maravilha, aí ó, esse foi só um comecinho. Fique conosco, voltaremos já já. Beleza, estamos aqui de volta com Anderson Mendes, né? Conforme já falamos no comecinho do programa, ele já adiantou um pouco do que é escatologia, né? Mas a palavra mesmo escatologia, Anderson, tem algum significado mesmo em si? Como você falou, revelação, é isso? Mas a escatologia mesmo, Apocalipse que é revelação, né? Apocalipse é revelação. Isso, já confundi até tudo aqui. Agora, escatologia quer dizer o que mesmo em si, o conceito dela? Bom, a palavra escatologia, né? A palavra escatos quer dizer coisas do fim, né? E logia quer dizer estudo. Então, estudo as coisas do fim. Para estudarmos as coisas vindouras, as coisas que vão acontecer. Então, acho que não tem que ter medo, eu acho que não tem que ficar apavorado, né? Nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos os eleitos, né? Nós somos o povo que vai conhecer, vamos passar por todos esses momentos escatológicos, porque eu acredito que nós somos a geração que vai ver, sim, a geração que vai conhecer o Apocalipse, né? Que está acontecendo muita coisa, né? Tudo que foi dito, tudo que foi falado, as coisas que foram descritas pelos profetas, eu acredito que quase nada mais falta acontecer. Está faltando bem pouquinho. Quase nada. Eu acredito que nós somos essa geração, né? Nós somos essa geração que vai ver todos os acontecimentos apocalípticos. Nós somos essa geração. E pegando esse gancho, você acha que a igreja, de um modo geral, mundialmente falando, né? Não especificando nada, mundialmente falando, a igreja está preparada para esse momento? Porque, segundo o que você até acabou de declarar, você crê que a igreja passará esse processo todo até a volta do Senhor Jesus, estando aqui, aguardando aqui na terra. Você acha que a igreja está preparada para tudo que está descrito no Apocalipse? Então, eu creio o seguinte, a minha forma de entendimento é que nem todo mundo está preparado. Eu creio que nem todo mundo está preparado para o que vai acontecer, mas eu creio que Deus tem levantado lideranças, pessoas com conhecimentos que vão conduzir esse povo no dia, na hora que... Dando luz. Exatamente, mostrando como que o caminho, mostrando como prosseguir, levando as pessoas a não desanimar, né? Porque muitos vão apostatarão da fé, muitos vão deixar, muitos vão falar, poxa, Jesus não veio, quanto tempo que se fala que Jesus vai vir, Jesus não vem, não vem. Muitos vão apostatar da fé, muitos vão deixar e não vão mais caminhar, muitos vão realmente desistir. Então, Deus tem levantado pessoas para conhecimento, pessoas que têm levado pessoas a conhecer cada vez mais sobre escatologia. A revelação da revelação. Exatamente. Que é o Apocalipse. Por quê? Porque a nível de salvação, eu só conheço um preceito para ser salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, né, já está condenado. Então, a nível de salvação, é isso aí. Crer e ser batizado.
Não vou entrar no mérito do que é crer, do que é ser batizado, Claro. porque existe, claro, toda uma explicação, né? Não é só falar, eu aceitei Jesus e... Não, claro que não. Existe todo... Mas, a partir do momento que você tem a certeza da sua salvação, que você está caminhando bem, então, eu acredito que essas pessoas serão arrebatadas juntos, né? Porém, algumas pessoas são levantadas como líderes para esses momentos de aflição, para esses momentos porque realmente vai ser uma tribulação como nunca se viu antes, né? Nunca houve, né? Nunca houve antes, E né? nem haverá, né? Nem haverá. Porque, na verdade, não haverá porque Jesus vai estabelecer o seu reino, né? Exatamente. E a Bíblia diz que, né, não vai haver mais essa luta que passamos hoje. Quando Jesus voltar, teremos só o seu reino milenar, Exatamente. né? Então, entrando um pouquinho mais aprofundado aqui no tema escatologia, é de conhecimento, né, de que existem três das mais conhecidas, três teorias sobre o arrebatamento mesmo Sim. em si, né? Que são as chamadas pré, meso e pós-tribulação. Isso. Você pode falar um pouco do conceito, o que é pré? É pré o quê? Meso o quê? Em relação a quê? Em relação à volta de Jesus? Em relação Então, a quê? Em relação ao pré, o meso ou o pós, uma coisa todo mundo tem em comum. Todos os três têm em comum. Haverá uma grande tribulação. Todos eles entendem que vai acontecer uma grande tribulação, uma grande perseguição da igreja, do povo, vai haver. Isso aí todos os três concordam. A questão toda é que nós também concordamos que haverá um arrebatamento, o rapto. Né? Todo mundo concorda com isso. É que Jesus, ele voltará e nos levará e teremos um encontro com ele nos ares. Né? Encontraremos com ele nos ares. Nós seremos raptados, seremos tirados à força. Né? Não por nossa força, não por nosso poder, mas pelo poder do Pai, que vai nos levar até os ares para encontrarmos com o Senhor. Então, a questão toda, quando isso vai acontecer? Essa que é a diferença. Todos acreditam que vai ter uma grande tribulação, todos acreditam que seremos raptados, que seremos levados ao encontro com Cristo nos ares, mas quando? Vai ser antes a grande tribulação? Esses são os pré. Esses são os pré. Durante a grande tribulação? Esses são os mesos. Ou depois que passar toda a grande tribulação? Então, que é o pós. Que é o pós. Particularmente, eu acredito, é a minha visão, o meu entendimento, né, que o Senhor Deus, ele nunca, jamais na história da Bíblia, ele deixou de que o seu povo não passasse por problemas. O povo de Israel sempre passou por grandes problemas, né? Daniel na cova dos leões, ele foi lançado na cova dos leões. Deus tinha poder para evitar isso? Tinha. Ele podia fazer qualquer coisa para não deixar que isso acontecesse, mas ele entrou na cova. Os próprios 3 amigos dele também, né? Todos lá foram. no fogo, né? Então, Deus, ele dá livramento, mas ele permite que aconteça, que você passe pela prova. Ele permite que você adentre a tribulação, a prova. Porque ali nós somos testados. Ali nós somos testados com fogo mesmo, né? Você me fez lembrar agora de alguns casos que o próprio Jesus citou, que ele disse que a volta dele seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Então, para a gente se situar, a gente precisa ir lá, em Gênesis. Para entender, né? Na história de Noé, capítulo 5, 6, até o capítulo 9 de Gênesis, e a história de Ló, no capítulo 19. E me parece que as duas histórias, a retirada, ou o salvamento, o livramento deles é já no limiar. É quando já está acontecendo. Já está nas últimas. Está acontecendo, as coisas estão acontecendo. É porque existe alguns crentes, que eu também não julgo também, né? Que entendem que Deus ele vai tirar a pessoa, vai fazer com que a pessoa não passe por esses problemas. Entendeu? É que vai tirá-los antes que venha a tribulação. Uhum. Particularmente, eu não consigo entender assim. Eu não consigo ver assim. Porque na Bíblia... Pelos exemplos. Sempre foi assim. Né? Se entrares no fogo, meu amigo, estou junto contigo. O mar não... Né? A questão você falou do mar, me lembrei da questão de Moisés. Sim. Que
o faraó estava atrás Sim. e ele foi livre no último dia que o mar se abriu e o mar caiu sobre Mas o eles exército de passaram Faraó. lá por Mas dentro. foi no último momento, Foi no né? último momento. Não foi tranquilo, sem inimigo atrás. Deus sem poderia nada. ter feito assim e Faraó Matado teria todos acabou. Não poderia? Poderia ter feito. Mas não, o que É aconteceu? uma tipificação da tribulação? Seria esse momento creio. dele atrás ali, Eu como se creio. ele fosse um anticristo? Eu creio que é tipo uma comparação. Uma comparação. Uma comparação. Eu vejo que Deus ele sempre te mostra eventos anteriores que aconteceram, como foi, para que o povo não venha ser pego de surpresa. É uma revelação de Deus. Na Bíblia isso é chamado de tipologias, Sim. né? Sim. Noé, ele tem ali a sua tipologia de que ele só... A Bíblia nos diz, eu tenho até anotado aqui, Gênesis 7, do 11 ao 13, vai nos relatar, se você depois quiser ler, vai nos relatar que Noé entrou na arca no dia em que o dilúvio caiu. Ali... Ele não entrou na arca Não. tempos antes. Não. Ele entrou no dia, por causa das águas. Sim. Já estavam caindo Já um pouco das águas. Já estava acontecendo. Então a gente vê por vários fatos, vários acontecimentos anteriores, que Deus ele não deixa o seu povo ser pego de surpresa. Ninguém é pego de surpresa. Ah, eu não sabia. Não, sabia sim. Porque está aqui. Deu atenção também. Não deu atenção para o que foi revelado. Não teve não teve um momento assim para estudar, para procurar saber meditar na palavra. A Bíblia ela é feita de detalhes. Ela é feita de detalhes. E quando você perde um detalhe, você pode perder todo o montante. Pode perder todo o montante do conceito geral da explicação. Uma outra tipologia Sim. é Ló, porque Jesus, eu tô voltando nessas coisas, porque me parece que na história de Ló, no versículo, no capítulo 19 de Gênesis, Sim. Os anjos pegam ele pela mão, né? Arranca ele com força, é um rapto. Ele foi raptado. É uma tipologia do arrebatamento ali? Ele foi raptado, ele tava já... levado para o alto monte, né? Exatamente. Vamos à pressa, porque senão... Eu não consigo jogar as pragas. Exatamente. Então, quando Ló ali, ele é arrancado, né, do meio lá do povo, ele é arrancado, ele e a família dele é arrancado, à força. É um rapto, foi feito ali um rapto, mostrando como que será. Também não foi tempos antes, foi logo exatamente assim que a chuva no caiu acontecimento, de fogo. No acontecimento. Interessante isso daí, porque são as tipologias, nós mostramos aqui pelo menos rapidamente 3, né? A do Mar Vermelho, sim, a de Ló e a de Noé, porque todas elas estavam no limiar de serem... Já acontecendo. Né? Por isso, a questão da grande tribulação é para ser repensada. Sabemos que a maioria tem um entendimento, né, nós respeitamos, sim, não estamos aqui para julgar ninguém, mas o entendimento, né, desses é contrário ao que nós estamos pensando e falando aqui agora, mas a maioria da igreja entende, sim, que a igreja não vai passar, né, pela grande tribulação. Mas eu te faço uma pergunta. Isso pode ser um perigo? Não, eu te faço uma pergunta. Se Jesus voltar antes da grande tribulação, você está preparado? Eu busco a preparação o tempo todo para isso. O crente ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto sempre. Ele tem que estar preparado para tudo isso, independente de se vai ser antes, durante ou depois da grande tribulação. O crente ele tem que ser crente em todo o tempo. Não pode pensar assim, quando começar a falar que o anticristo está lá, então agora eu vou me converter, agora eu vou... Como se fosse algo automático. Exatamente, assim. Exatamente. Não pode ser dessa forma, você dizer, eu vou viver uma vida assim mais ou menos, vou ser um cristão mais ou menos, e quando tiver acontecendo tudo, eu vou me converter de coração de verdade. Aí já está demais. Como se converter de coração pode ser algo programado. Não existe. Né? Não existe. Você não tem como programar se converter de coração, sim, né? Mas tem muita gente que pensa assim. Eu conheço muito crente, conheço desviados, pessoas que estão afastadas da casa do Senhor, que sabe que acontecerá o arrebatamento, acredita até, você, por loucura que pareça, acredita até que nós somos a geração do arrebatamento, acredita em tudo isso, acredita nas profecias, mas não toma uma posição com Deus, acreditando que lá na frente vai ter a chance de se fazer isso. Eu fico pensando se hoje nós estamos vivendo uma vida mais tranquila hoje, né? Hoje nós estamos, não tem o inimigo, né? Não está totalmente liberado para agir no sentido do anticristo, ele não está ainda na terra agindo na
na nossa vida, a grande tribulação ainda não começou e ainda temos pessoas aí desviadas, se desviaram da casa do Senhor. Como elas podem pensar que no tempo da grande tribulação, onde a coisa vai estar, o mal com liberação do Senhor para agir, e vai ter esse pensamento assim, não, agora eu vou me converter, agora eu vou... É complicado, É complicado porque eu acredito, como diz aqui os buzianos, né? Daí para leste, meu amigo, vai cada vez pior. E aí o que acontece? As facilidades nesses tempos serão maiores também, entendeu? É aquela história, quem está limpo se limpe mais, quem está sujo se suje mais. O sujo vai gostar desse tempo, desse momento, porque vai ser tanta sujeira, vai ser tanta coisa assim, que vai contra a ordenança do Senhor, coisas que vão contra a palavra de Deus, né? Coisas mundanas, coisas terríveis que vão estar acontecendo, que vai ser um prato cheio para quem gosta, né? Para quem é sujo vai ser um prato cheio. Então, eu creio que quem é do Senhor está havendo um despertar. Eu creio que o Senhor está despertando aqueles que realmente têm um coração voltado para as coisas dele. Amém. E também tem uma situação que às vezes eu medito em cima disso, que é a questão, você pode estar preparado espiritualmente, você está em sua vida com o Senhor, pode estar preparado para Jesus voltar antes, durante ou depois da grande tribulação, porém existe também a questão psicológica de você poder perder um familiar seu na grande tribulação. Você está preparado para isso? Para um filho? Será que eu estou preparado para isso? Eu acho que eu não estou, não. De firmar difícil. A sua... É verdade. É difícil, temos que ser honestos e sinceros. Porque a gente está preparado para negar... negar não, para dizer, eu sou de Jesus, pode cortar a cabeça do meu filho? Tem que vir uma intervenção espiritual do Pai para poder nos fortalecer. Tem que estar muito... Tem que estar no azeite, como diz o pentecostal. Tem que estar no azeite. Você tem que estar cheio da graça de Deus. Mas não existe uma questão psicológica também envolvida aí? Claro que existe a questão espiritual, acima de tudo, mas será que nós estamos psicologicamente preparados para dizer, não, pode matar meu filho na minha frente, pode matar meu pai na minha frente, minha esposa, quem for na minha frente? Pastor, você sabe que essa realidade hoje acontece para muitos crentes lá no Oriente Médio. No Oriente Médio. Né? A gente aqui, a gente é crente Nutella. Tranquilo. A gente é crente Nutella. Né? Porque... O pastor Alexandre já usou essa frase aqui no Maná Eterno. Então a revelação não foi nem carne nem sangue. Por quê? Porque, cara, o crente raiz é aquele crente que está vivendo lá a tribulação, cara. Os caras estão passando, cada dia que passa, eu sou correspondente de alguns correios de lá e eu vejo as notícias diárias. E são coisas assim bizarras, coisas horríveis que estão acontecendo na China. Né? As mortes, a perseguição ferrenha. Na África também tem muito. Na África tem muito. Na África é porque eles são de outra religião, né? Sim. E aí existe uma perseguição muito grande mesmo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que por mais que a gente pregue a palavra, por mais que a gente fale do amor de Deus, a nossa religião, né? A gente oferece Jesus para as pessoas. Não força. Não força. Mas tem religião que ela não aceita você ser diferente. Né? Ou é daquela... Ou morre. Então, ainda existe as pessoas... Tem muita gente que critica o evangélico, eles acham que eles são melhores, eles acham que eles são os mais certos. Eu, particularmente, eu tenho um entendimento de muito... assim, um pouco diferente a respeito disso, né? Porque eu acredito que Deus, ele não está nem aí para a sua denominação. Particularmente, ele não quer saber da sua cor, da sua conta bancária, da sua religião. Ele é Deus, ele está acima de olho no seu espírito, ele está de olho no seu coração. Ele está de olho no seu coração, né? Então, eu entendo dessa forma, ele está de olho no seu coração. Então, o evangélico, ele te oferece, ele fala do amor de Jesus para você, ele tenta trazer para você aquela felicidade que ele tem, ele quer compartilhar com você. Mas se você disser que não, é não. Não quero. Não é por força nem violência, como diz a palavra. Mas haverá tempos que entrarão outras religiões que a gente não conhece, que a gente só ouve falar, que vão impor. Ou você... Ou de cá ou de lá. De cá ou de lá. Não existe nesse momento que vai ser difícil, né? Aí que entra o que a gente estava falando agora. Você está preparado?
para você ver o seu filho com uma arma apontada na cabeça? Difícil, irmão. E aí? Confessa aí. Fala que Jesus não existe, que isso aí é mentira. Fala que o meu Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí? Difícil, meu Então irmão. é complicado. Difícil. Então, voltando um pouco aqui na questão da volta de Jesus, que está tudo envolvido no que nós estamos falando aqui. É possível que nós já estejamos vivendo, pelo menos, aí o princípio das dores? Que estamos num momento difícil dessa, né? Ainda mais com essa questão dessa pandemia e tantas outras coisas que têm acontecido. Terremoto e, nossa, praga de gafanhoto. Tudo. 2020, então, está complicado. Estaríamos nós já vivendo um pouco do princípio das dores ou ainda pode ser que ainda vai chegar o princípio das dores que vão ser coisas ainda piores? Particularmente, eu acredito que a gente está na dor de parto, nas contrações. Né? Está aumentando. Está aumentando, cada vez mais está aumentando. E eu tiro para mim, Mateus 24, como um resumão do que vai acontecer em Apocalipse. Se você ler Mateus 24 todo, você entende ali a ordem cronológica dos eventos. Como que vai acontecer? O próprio Jesus falando. Né? Falando tudo ali, ó, vai ser assim, 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 mas calma, ainda não é tempo. E depois vai acontecer isso. Então, eu acredito que nós estamos em meados do verso 7 de Mateus 24, onde se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Né? Aí ele fala, tudo isso será o início das dores. Nós estamos no início das dores. Né? Essas dores seriam como dores de parto. Como dores de parto, que vai aumentando. Para nascer a luz, que é o próprio Jesus no final de tudo. Exatamente. Né? A luz é o próprio Jesus. Dando aqui fala sobre pestes, né? Falando sobre pestes, falando sobre essas pestes, essas pragas, essas enfermidades que ninguém sabe de onde vem. Uns falam que vem do Oriente, outros falam que não. Então, nós estamos vivendo essas dores de parto. Nós estamos já começando a adentrar nesse momento apocalíptico. Né? E quem não tem noção das coisas espirituais, ela acha que é normal. Ela acha que isso é natural. Que é comum, que tudo isso está acontecendo é comum. A palavra retrógrado, né? Ah, fulano é retrógrado. Então, eles usam muito isso. Deixa de ser antigo. Para de ser retrógrado. Fechado. Então, eu sou a favor dos bons costumes, antigos bons costumes. Né? A Bíblia diz, né? Eu sou a favor dos antigos. Bom costume é bom, né? É bom. Bom costume é bom. Mau costume é que é ruim, né? Então, eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu sou uma pessoa extremamente explosiva, realista, se está certo, está certo, está errado, está errado, mas eu sou muito conservador. Eu creio que hoje em dia, a própria mídia, né, ela te leva a conhecer coisas que não deveriam de estar na mão de crianças, por exemplo. Né? A mente das crianças de hoje em dia não tem nada a ver com quando a gente tinha 10 anos. Quando a gente tinha 10 anos de idade, a gente a gente não tinha conhecimento assim, a gente não tinha toda essa informação na nossa mão, né? Então já está uma pressa. Então está apressando, a gente já está nas dores de parto. A contração está aumentando até e o tempo entre elas cada vez mais diminuindo. encurtando. Agora que você falou Mateus 24 como um resumão, realmente tem toda a razão. Quer entender sobre o fim das coisas? Mateus 24, o próprio Jesus, o Deus encarnado, nos deu a revelação ali de como será. E aqui eu aproveito para a gente dar uma passada aqui em Mateus 24, 26 em diante. Ele diz assim, ó, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, vou repetir, e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vou parar por aqui rapidamente. Muita gente, Anderson, diz que o arrebatamento da igreja será rápido como um relâmpago.
Mas a Bíblia está dizendo que aqui, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra. Está se falando da visibilidade, porque ele se mostra, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Está falando da visibilidade da volta do Senhor Jesus. Sim. E não da rapidez. Porque muitos vão entender que é rapidez para dizer que nós seremos arrebatados antes de tudo acontecer. Vai ser rápido assim. Porque antes de tudo acontecer. Não. A palavra está dizendo que a comparação a um relâmpago é com a sua Sim, luminosidade. vai ser visto em todo lugar. Em todo lugar. Vai ser uma coisa assim global. Vai ser uma questão global. E nós sabemos que já está tudo preparado, né? O teatro já foi montado, as cortinas já estão lá no esquema, tudo no esquema. E que o inimigo ele não dorme. Ele não dorme, ele já está preparando todos os acontecimentos para quando isso acontecer, que todo crente for arrebatado, né? Então eles vão ter um argumento depois para dizer o que aconteceu, né? Porque todo mundo vai ver. Vai ser, como diz a palavra, vai ser algo assim mundial, vai ser algo que vai acontecer, quem estiver lá no Oriente Médio vai ver, quem estiver aqui na Praia da Armação vai ver também, onde você estiver vai acontecer, vai ser um episódio assim mundial, global. Porque não será secreto. Não será secreto. Não será Por secreto. isso que já está dizendo que se disser que está no interior da casa ou no deserto, não sou eu. Por quê? Porque eu não venho em secreto. Mas por quê? Porque hoje em dia tem muitos dizendo que é ele. Muitos se apresentando que é o Cristo. Eventos assim... Mas não foi espetacular o seu aparecimento? Não exatamente. Então não é ele. Então não pode ser. Não pode ser. Mas muitos estão batendo... Essa é a dica do Senhor Jesus. Exatamente. Muitos estão batendo nas portas dizendo eu sou o Cristo. E às vezes até fazendo proveniências assim milagrosas. Fazendo sinais, fazendo coisas, prodígios, como diz a palavra, dizendo eu sou o Cristo. Porém, o que vai determinar exatamente se é ou se não é, ou não é esse grande estardalhaço. Esse grande espetacular. Isso que vai acontecer. Porque ele pode também estar se referindo aqui no versículo 26 ao próprio anticristo, que ele vai estar... O deserto poderia ser aí um apontamento para o Oriente Médio, onde é todo o entorno bíblico. Ali que está acontecendo. Lá, como fosse o teatro é ali. O teatro é ali. É o palco. O palco é ali. Você quer saber sobre escatologia, o que vai acontecer no futuro, né? Olhe para Israel. Oriente Médio. Olhe para o Oriente Médio. Olhe para ali. Ali é o palco onde tudo vai acontecer, né? E a gente entende que, particularmente para mim, a gente no início da nossa conversa, a gente estava falando que quase todas as profecias se cumpriram, que faltavam poucas profecias se cumprir, né? Eu creio que algumas profecias que faltam acontecer, uma delas é o terceiro templo. O terceiro templo, né, de Salomão, que deveria de acontecer para que ali o anticristo possa se manifestar ali, né? Se manifestar ali, e quando ele trouxer a paz, a falsa paz, quando ele estiver ali no templo e trouxer a falsa paz, então haverá aquela guerra contra Israel. Então aí sim, enquanto isso não acontecer, os outros povos que estão ao redor de Israel, que estão tentando destruir Israel, não vão conseguir. Não vão conseguir, porque existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Então eu estou esperando apenas isso. Porém, para a construção desse templo, é preciso ser construído exatamente num local específico. Mas quando você vê a foto de Israel, você vê uma cúpula brilhando ali, né? Uhum. Aquela cúpula ali, ela não é uma cúpula dos judeus, ela é do Islã. E aquela cúpula está exatamente ali, onde dizem que Abraão ia sacrificar Isaac. No Monte Moriá. Exatamente. Porque o próprio Israel foi todo construído no monte. Uhum. Então, para a construção do terceiro templo, é importante que seja resolvida aquela questão. Tem que resolver ali. Eu não sei o que vai acontecer. Existe uma lei em Israel que é proibido você destruir qualquer tipo de templo. De qualquer religião, não importa. Você não pode destruir templos católicos, do Islã, judeu, não pode. É uma lei que existe naquele lugar. É proibido você tocar em templos religiosos. São sagrados. São sagrados, todos respeitam. Só que eu acredito que para que ali haja a construção do terceiro templo, alguma coisa tem que acontecer. Um terremoto, um míssil, alguma coisa tem que destruir aquela mesquita,
Então, quando isso acontecer, aí sim se levantará o terceiro templo para que o anticristo possa se manifestar. Porém, existe um outro entendimento, né? Existem uma outra teoria de outros... Uma linha de pensamento um outro diferente. pensamento no qual o terceiro templo, na verdade, somos nós. Que não seria necessário construir esse terceiro templo. Físico, não seria necessário. Porque nós somos o terceiro templo. Então existem, a gente fala por quê? Porque a gente tem o nosso pensamento, a gente tem aquilo que a gente entende, mas nós não somos retentores da verdade, do conhecimento total das coisas. É importante deixar claro. Tem que deixar claro, você tem que estudar, você tem que... coloca a sua posição, exatamente, mas deixa as outras... a gente coloca o que a gente entende. Sim. Mas existem outras teorias, existem outros conceitos, né? Nós cremos dessa forma, mas existem outras pessoas estudando a Bíblia também, buscando conhecimento para chegar num denominador. Mas tudo isso será revelado no final. No final das coisas... No final das coisas saberemos todas... Eu costumo pensar e dizer que a revelação do tempo do fim é como um pergaminho que o Senhor lança assim pelo tempo. E ele vai se abrindo, vai se desenrolando. Vai se desenrolando, e conforme a geração daquele tempo vai tendo mais conhecimento do que a geração anterior. Sim, porque vai abrindo, né? Imagina aquele pessoal na época de Hitler, os crentes na época de Hitler. Já pensava que era ali o Já anticristo. pensava que o anticristo era ele. Exato. Ó, tá acontecendo aqui. Não só Hitler. Tinham muitas coisas parecidas, né? Muitas coisas, tudo que... E você vai encaixando uma coisa com a outra e mas parece... não completa. Acaba porque não não era o tempo. Não era o tempo. Mas assim, existem coisas que estão acontecendo hoje que não aconteceram naquela época. Situações, profecias se cumprindo que não se cumpriram naquela época. Né? O rolo foi se abrindo. Exatamente. Uma curiosidade também. A Bíblia diz que, aqui fala em Mateus 24, que a palavra do Senhor ela tem que ser difundida em toda a nação. Né? Todo mundo tem que ser difundido a palavra do Senhor. Mas aí as pessoas confundem as coisas pensando que a palavra tem que chegar a todas as pessoas. Aí não vai vir nunca. Não vai vir nunca, porque todo dia nas pessoas. Não, só quando a palavra de Deus foi pregada a todas as pessoas. Aí não dá. Eu até hoje ouço pessoas falando isso. Na verdade não é. É a palavra de Deus chegar a todas as nações. Bom conhecimento isso daí, porque realmente faz uma diferença muito grande, né? Porque senão Jesus não volta nunca. Não volta nunca. Você citou de novo Mateus 24? Eu sou apaixonado por Mateus 24. Eu leio sempre. E a partir do versículo 29, para a gente estar encerrando por causa do nosso tempo, o papo está muito bom, mas infelizmente o tempo corre rápido. Vamos ter nossas considerações finais aqui. Mateus 24, do 29 ao 31. Aqui ele vai dizendo assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias. Que dias são esses? Que aflição é essa? Em outra versão vai falar da tribulação daqueles dias, mais claro ainda, que a palavra aqui no grego é tríplice, que é de tribulação. Então ele está dizendo que logo depois da tribulação daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Continuação. Então, depois da tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aí eu vejo o 31 como o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com rijo canglor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você vê uma clareza grande nesse texto aqui com o pós-tribulacionismo? Nitidamente. Eu vejo nitidamente que tudo aconteceu. Que a igreja está aqui ainda. Exatamente. Eu vejo que as coisas aconteceram, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. O povo tá... Aí sim acontece o arrebatamento. Mas uma grande maioria vai dizer que existe uma volta do Senhor Jesus agora em duas fases. Ou seja, ele veio... Hebreus vai dizer que Jesus virá uma segunda vez. Veio a primeira, no ventre de Maria, né? Fez o seu ministério, morreu na cruz e ressuscitou. E Hebreus vai dizer, virá uma segunda vez, que é essa aqui. Mas alguém vai dizer que Jesus vai dividir em duas fases, duas etapas. Você acredita dessa forma? Não, eu não acredito. Eu não acredito porque, primeiro, a primeira vinda de Jesus, ele não veio para julgar, né? Ele veio para salvar, para dizer, olha, é isso que eu tenho que oferecer. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
E agora não, agora ele vem como juiz. Agora ele vem como juiz. Agora ele vem, ó, toda a palavra foi dada, expliquei tudo bonitinho, tive a maior paciência do mundo, é assim que acontece. Você quer? Você não quer? Ainda mais porque conversão é decisão. Decisão. Eu me decidi. Não necessariamente sentimento. Não necessariamente sentimento. Né? Eu decido, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Então eu decido não fazer isso, porque eu sou uma pessoa inteligente. Uhum. Então, agora ele vem como juiz, para julgar. Então não tem como vou vir em duas fases, porque aí depois eu quero ver o que vocês decidem. Não, isso não existe. Dessa forma não. O tempo já é agora. O tempo é agora. O tempo é agora. Né? A gente está vivendo o tempo do amor, né? O tempo da graça. Mas quando acontecer, né, a próxima vinda... É a situação das 10 virgens? Como diz exatamente, prudentes e imprudentes. Né? Como o nosso amigo Luiz Paulo gosta muito de pregar sobre. Citar. Existiam as loucas, né? Uhum. E existiam as prudentes. Então, se você não estiver preparado com a sua lamparina cheia de azeite, você vai ter um grande problema. Vai se fechar. A porta vai se fechar. Mas a porta ela fica entreaberta ou ela se fecha de vez? Eu, particularmente, eu não vejo outra forma. Não está entreaberta, não. Não tem como, não. Vai ser difícil, né? Como eu me lembro de Noé de novo com a arca. Foi fechada por fora. Fechada é selada. E acabou. E ali acabou, e ali não tem conversa mais. Aí começa o choro e o ranger de dentes. Eu costumo dizer que você pode viver uma vida toda sem Jesus. Você pode viver uma vida assim, no desvaneio da... Pode gastar rica e regaladamente, fazer tudo que você quer fazer. Você pode ter entrado na igreja, brincado um bocado lá, pode ter feito amizades, pode ter usufruído das coisas boas da igreja, um dia na igreja, um dia lá fora. Você pode viver assim o tempo que você quiser. Agora, morrer sem Jesus, eu não aconselho, não. Bom, maravilha esse papo aqui, muito esclarecedor, né? Com o Anderson Mendes. A gente bate papo sempre nesse assunto e sobre outros assuntos, sobre a palavra do Senhor. Já está caminhando, já tem muitos anos na caminhada do Senhor. Então, agradeço a sua presença de ter estado aqui conosco, né? Para falar da palavra do Senhor. A gente vai estar voltaremos para a gente falar mais sobre a palavra do Senhor. Suas considerações finais para a gente encerrar. Então, eu creio que o tempo é agora, né? Eu creio que você que ainda não se decidiu, você que ainda... você sabe que é com você que eu estou falando, você sabe que você tem um chamado de Deus, você sabe que o Senhor Deus ele te chama, ele no teu coração, você quando vai dormir, que ninguém está ali com você, que você dobra seu joelho, que você fala com ele, por mais que você esteja afastado da igreja, do templo, né? Eu sei que você entende que é contigo, né? O momento é agora, né? O momento de decisão, é fazer o que é certo, porque nós somos a geração que vai passar por tudo isso aí. As coisas já estão acontecendo. Já está acontecendo. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, que a gente possa estar mais vezes. E o assunto é vasto. Maravilha! Maravilha, muito bom aqui o papo aqui com o Anderson Mendes. Acompanhe, se inscreva no canal Escatologia, Princípio do Fim. Esse é um novo quadro, como você já tem acompanhado, chamado Maná Eterno, para tratarmos de outros assuntos que não sejam escatologia, mas hoje foi especificamente de acordo com o canal, né? Que é Escatologia, Princípio do Fim. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós. Anderson, muito obrigado. Na paz. Amém. Deus, ele nos criou seres assim, que são... Vamos lá, de novo. Apocalipse? Não, a gente falou, são seres curiosos. Curiosos, ó. Curiosos. Aqui, deixa eu tirar essa coisa aqui. Bom, a palavra escatologia, né? Escato quer dizer estudo e... Logia quer dizer estudo. Vamos começar de novo. É assim mesmo. Tô lascado, você só vai botar os meus erros.